Bem-vindos mais uma vez ao Pomodoro Podcast, Administração Pública Descontraída. Aqui discutimos a administração pública de modo leve, de modo a ajudar o gestor, sem entrar nos temas áridos que o direito administrativo, por vezes, nos traz. Hoje temos a honra de ter a participação de um querido amigo, Júlio Shoa. Levi, faça as honras de apresentar nosso amigo. Vou fazer. Mais uma vez reunidos aqui, né? Marcos, Bratis, Júlio. Júlio Shoa Cavalcante Neto. Conheço como Júlio Shoa. 18 anos de tribunal juntos. A gente trabalha juntos no tribunal. Engenheiro civil, foi ex-perito criminal da Polícia Civil da Paraíba, auditor do TCE e coordenador de um núcleo, que o tribunal até agora virou uma outra divisão agora de acompanhamento de obras. Júlio, seja bem-vindo aqui ao podcast. Ele é coordenador da nave ou ele é piloto da nave? Não, a nave foi extinta, né? Parece que agora é Diacop. É Diacop 3, né? É isso, mas nave é mais bonito o nome. A nave queria dizer núcleo de avaliação e engenharia, né? Então, ela foi transformada numa divisão, né, de acompanhamento de contratos, prioritariamente contratos de obras públicas, né? Então, agradecer o convite e vamos lá para esse bate-papo aí sobre a administração pública. Júlio, são 18 anos de tribunal, né, velho? Tu vieste da Polícia Civil. Foi, e aí? Tive uma breve passagem da iniciativa privada, mas antes do tribunal fui perito criminal, né? Que eu acho até uma atividade que parece um pouco a atividade da auditoria, né? Que a gente produzia o laudo pericial, né? Para instruir um... Mas antes disso, sua formação é como engenheiro civil. Sou engenheiro civil. E você teve experiência na iniciativa privada também, né? Foi. Como foi a transição da engenharia civil clássica para a polícia e para a auditoria? Não sei se você sabe, Bratis, ele foi analista sênior de financeiro. Foi? Foi, eu trabalhei... Da ExxonMobil. Porque era assim, na verdade eu não tive nem assim... Quando eu terminei engenharia civil... E não se associou à BDE ainda. Você sabe que a engenharia é a área mais sensível à economia, né? Ali por volta do ano 2002, a situação não estava muito boa para quem terminava engenharia, não. Então, você tinha duas opções. Ou ia estudar para concurso logo de cara, ou ia arrumar um emprego, se sujeitar a um emprego ganhando muito abaixo do piso da categoria. E eu tive a oportunidade de participar de uma seleção de uma empresa que não era de engenharia, mas não era de engenharia de construção, né? Era uma empresa chamada ESSO Brasileira de Petróleo, que era um braço da americana ExxonMobil, né? Então ela tem um terminal aqui em Cabedelo. Quando a gente chega ali em Cabedelo, você vê uns tanques ali, pronto. É um dos poucos terminais próprios que a ESSO Brasileira tinha no Brasil, mas tinha um aqui em Cabedelo, né? Então, eu fui trabalhar lá, realmente foi uma grande experiência, né? Uma empresa presente em mais de 180 países, era uma empresa multinacional de grande porte. Mas... Eu cheguei assim, para a gente ter uma carreira naquela empresa, você tem que ter uma mobilidade. Eu dificilmente ia morar aqui em João Pessoa. E eu tinha o sonho de me estabelecer aqui na Paraíba, né? Perto da família, dos amigos. E foi um dos motivos que me fez começar a estudar, né? O primeiro concurso que apareceu foi esse de perito criminal, né? Então, eu vim estudando para a área fiscal, mas deu um esfriado. E o concurso, a oportunidade que eu vi ali, a primeira foi o concurso da Polícia Civil. O primeiro, que foi em 2003. E fiz o concurso, fui fazer o curso de formação. E naquela época não existia aquela decisão que se você estivesse dentro das vagas já tinha a obrigatoriedade de ser chamado, mas o concurso de polícia é um concurso lento, você tem fase psicotécnica, exame físico, depois tem um próprio curso de formação, então demorou muito a chamar, demorou tanto que eu fui chamado a trabalhar de volta na empresa, vocês acreditam? Então, quando eu fui recontratado na empresa, 15 dias depois saiu minha nomeação. Aí o meu chefe falou, rapaz, e agora o que é que eu vou fazer? Eu lhe contratei e você foi nomeado. Mas aí o de perito, a escala na época, era um plantão de 24 horas por semana. Eu fiquei trabalhando nos finais de semana na perícia e durante a semana na multinacional. Fiquei nesse modo aí, aguentei um ano. Naquele época era mais jovem, evidentemente, aguentei o tranco, né? Hoje em dia eu não tinha nem perigo de aguentar. Era trabalhando literalmente de domingo a domingo, segunda a sexta. Na área privada e sábado e domingo no plantão na polícia. Até que, como eu falei, pintou uma proposta de transferência, mas como eu já tinha um concurso, né, eu disse, não vou aceitar. Fiquei no concurso, foi em 2006. Em junho, o concurso da gente foi em novembro. Pronto. Então, de junho a... Foi esse tempo, de junho a novembro... Foi nomeação em 2007. Certo, apareceu logo o concurso da gente. Então, eu passei só um ano e meio na perícia, né? Aí aprendi muito, muita experiência. Júlio, no tribunal, ele é um cara que é bem
avante do tempo assim dele, porque ele, quando a gente se conheceu logo, o Júlio já falava muita coisa na questão de tecnologia, Marcos. De trazer coisas novas. Inclusive, Júlio, um dos propósitos do nosso podcast aqui é trazer dicas, insights ao gestor, ajudar aquele gestor que está lá do outro lado, que está nos ouvindo. E pensando nisso aqui, a gente levantou aqui 2 temas que eu acho que uma pessoa que tem propriedade para falar é você. Isso é obras públicas e depois inteligência artificial. Como você é um fã de tecnologia, notadamente, a gente sabe disso, que a gente vai explorar esses 2 temas. Aí eu pergunto, Júlio, tocando no primeiro assunto, obras públicas, a gente vê muita coisa aí inacabada, muito problema com obras, muita denúncia que chega lá no tribunal. O que é que o gestor tem que fazer para não perder o controle das obras ali do município, do estado, da sua secretaria? Quais as precauções que ele deve ter com uma obra pública? Os cuidados. Só para completar essa pergunta de Marcos, quais são os principais problemas que você, na autoria do tribunal, vê nas obras públicas? E aí, a partir daí, como é que a gente poderia fazer? Como é que os gestores podem fazer para evitar esses problemas? Certo. Assim, ao longo do tempo, o que eu percebo é que tem mudado. Quando a gente entrou no tribunal, ali em 2007, ainda ocorreu aqueles casos que a despesa era paga, empenhada e paga. A gente, antes de fazer uma fiscalização, a gente puxava um relatório lá da despesa que foi empenhada e paga. E quando chegava para fiscalizar a obra de fato, ela sequer não tinha saído executada. Em muitos casos, 0. E na maioria dos casos, bem aquém do que foi desembolsado, né? Hoje em dia, a gente já não vê esse problema, né? A transparência está maior nas gestões, né? Os gestores não vão repetir esse erro do passado, né? Até porque a informação está circulando, né? O tribunal tem muitos sistemas hoje que permitem à população, né, cotejar esse andamento da despesa. Mas hoje eu diria que o grande desafio das obras públicas é conseguir manter um bom padrão construtivo, né? A gente tem pelo menos eu tenho essa impressão que as obras públicas duram pouco, né? Você vê uma escola que é feita hoje, daqui a 5 anos a gente retorna naquela escola, ela já tem ocorrido uma depreciação bastante grande daquele patrimônio. Então, eu diria que para o gestor público assim, corrigir esse problema, a solução vem antes até da obra, né? Você tem que, já no procedimento licitatório ali, tem que ter um bom projeto básico, né? E na hora da licitação, você procurar selecionar uma empresa realmente que tenha um arcabouço técnico, né? Que tenha condição, tenha lastro para executar aquela obra, né? Que tenha quadros, né? Que tenha algum acervo já na engenharia. Para não estar entregando a obra aí a qualquer empresa aí aventureira, a gente chama as gatinhas, né? Que são essas empresas de menor porte, né? Entrega aí para uma gata qualquer que participou da licitação, ela conseguiu passar pelos filtros do procedimento licitatório, demonstrou ali alguma capacidade financeira e operacional, que muitas vezes é só no papel, e com certeza vai dar algum problema lá na hora da execução. A obra vai ficar mal executada, ou não vai entregar, ou vai atrasar, ou vai ser necessário aí vários aditivos. Então o problema já surge principalmente lá na origem, né, que seria o procedimento licitatório. Então, para o gestor que queira, né, fugir, evitar esses problemas, se planejar e já na fase da licitação procurar selecionar uma boa empresa. Acho que se fizer isso, já economiza aí grandes problemas pela frente. E aí, então, sua dica é fazer um bom projeto básico, um projeto executivo, uma boa licitação. Na execução do contrato, ter um bom fiscal também é importante, né? Com certeza. Quais seriam as características de um bom fiscal? Você vê que assim, nas obras, vamos dizer, nas obras estaduais, né, o Estado ele já tem uma estrutura maior, né, de fiscalização. Então, o Estado, geralmente, nessas grandes obras, o Estado contrata uma empresa supervisora para apoiar a fiscalização dos órgãos. Então, se você for no DR, na Secretaria de Infraestrutura, que são as maiores fazedoras de obra do Estado, então eles têm uma empresa ali que dá o apoio total à fiscalização. Então, já nos pequenos municípios, né? Não vou nem falar de João Pessoa e Campina, que nós temos grandes quadros já não ocorre esse problema. Mas nos municípios menores, você teria que contratar um fiscal e remunerar bem esse fiscal, né? Hoje o engenheiro, ele tem... que ocorre? Ele ganha ali um subsalário, ele tem que prestar serviço a 3, 4 municípios para ele ter uma remuneração decente. Então... Ele não tem como estar em 4, 5 municípios ali, ele vai dar um plantão um dia em um dia, ele não vai estar no dia a dia da obra ali. Então,
essa fiscalização passa, acho, pela valorização do engenheiro, né? Remunerar bem o engenheiro, criar uma boa estrutura de fiscalização, né? Com quantitativo de pessoal e remunerar bem, treinar, investir aí no treinamento, na capacitação e ter o desejo, né, de ter uma fiscalização eficiente. Né? Então, uma dica importante é que o fiscal ele não precisa ser servidor público, né? Ele pode ser contratado, pode ser uma empresa ou uma pessoa contratada de modo externo. Né? Nesse gancho aí, Bratos, até a própria lei, a 14133, ela prevê para obras públicas o compliance, né? Que você pode contratar uma empresa terceirizada para ela fazer o acompanhamento. Que aí é aquela questão. Nem todo município, talvez, ele tenha a capacidade de lotar com o servidor em cima da remuneração. Se puder, para poder fazer ter um quadro, dispor, né? Aí vai depender, eu falei do porte do município, se puder dispor de um quadro próprio, né? Que aí você vai gerar uma cultura, né? Ao longo do tempo, um acervo técnico de fiscalização. Uma memória, né? Sabe uma coisa que a gente bate muito na tecla, Júlio? Aqui no podcast a gente já falou pelo menos 3 vezes, e eu acho que essa é uma quarta oportunidade, é de consórcio intermunicipal. Talvez um município, a Paraíba tem 223 municípios, o Brasil tem 5.500 e poucos municípios. Então, a maioria dos municípios brasileiros são pequenos e não tem estrutura mínima para operar. Talvez se juntar 2, 3, 5 desses municípios, eles poderiam ter um centro de custos e dentre esse centro de custos pode ser, inclusive, para fiscalizar essas obras públicas, né? É verdade. A gente já vê esse tipo de solução, né, para outras temáticas. Eu acho que seria também aplicável, aí o caso aí, para se criar uma estrutura de fiscalização. A gente vê muito, né, a parte de resíduos sólidos, né, por município, não tem condição de cada município ter um aterro sanitário, ele tocar ali a gestão, que realmente é oneroso. Então, os municípios se consorciam e rateiam aí essas despesas. Salvo engano, o tribunal teve um projeto Decide e que acabou incentivando a criação de um consórcio que era para contratar engenheiro, arquiteto, se compartilhar dali para, salvo me engano, não foi? Teve algo desse tipo. Esse foi um projeto que o tribunal tocou aí anos anteriores, mas Decide era cumprimento em relação ao Estatuto das Cidades. Então, ele incentivou, né, os municípios. Houve até a criação de um consórcio intermunicipal, salvo engano, do Brejo. Uhum. Município ali da Areia, Remígio, Bananeira, Solânia. E justamente para... Era arquiteto, não era o serviço de arquitetura, era engenharia? Era a parte de urbanismo. A nada melhoria de impede calçada, que fosse de praça. para disposição, para fiscalizar. Né, até porque é aquela questão que a gente diz que a formação de um grupo de profissional fica caro para o município. Então, se verdade. fosse a questão do consórcio, eu acho que... É o que eu disse, ele já existe consórcio para várias temáticas. Poderia ser absorvido para poder... Seria uma solução, uma boa solução, né? Saídas. Inclusive, falando em sistemas, aí o tribunal ele tem o GeoPB, tem o GeoObras também, o nacional, né, onde você pode também, não tem o do governo federal, tem um painel de... O governo federal está desenvolvendo, assim, a gente fala assim, o sistema de obras não é... Parece simples, parece ser um grande banco de dados, mas existem algumas características de tipos de obra que dificultam essa construção de um grande sistema nacional. O Tribunal de Contas tem um sistema agora, quer dizer, desde 2013 que tem, mas nos últimos 2 anos com maior ênfase, porque passou a cobrar que o município alimentasse. Então, a gente tinha um sistema bom, mas o município não era obrigado, não sofreu uma penalização. Então, a gente resolveu passar uma régua e está com dados a partir de 2023 para cá, certo? Então, ele já está bem, vocês podem consultar no site do tribunal, tem lá uma aba GeoPB, né? GeoPB tem as obras tanto estaduais como municipais. O que é o GeoPB? Quem é obrigado a colocar de quais obras? É obra com recurso estadual, obra com recurso federal? Toda obra. Mesmo com recurso federal? Federal, porque o GeoPB ele tem... O que é exatamente o sistema? É um sistema de informações georreferenciadas de obras, né? Ele atende a 3 públicos, assim, vamos dizer. Atende ao auditor, que pode se planejar, ou até... Acho que Levi até já... Eu acho que, inclusive, aí só aproveitando o gosto, ele serve até para aquela questão que você disse de fazer uma seleção do bom executor de obras. Porque se você começar a acompanhar quem executou um tipo de obra, se ela entregou aquela obra dentro da qualidade pelo GeoPB, tanto o GeoPB como o Portal Nacional de Compras Públicas. São dois... Então ele serve a auditoria, às vezes uma denúncia, é feito, olha, o cara recebeu dinheiro e não construiu, não era para fazer uma reforma, e você entra lá no GeoPB, tá a obra toda bonitinha, com fotografia, com medição, você já pode descartar de pronto uma denúncia. Ela serve para o gestor, né, como que o
o sistema, ele é um sistema de gerenciamento de obras. Então, você lá vai ter projeto básico, medição, cadastro de fotos da obra. Então, o gestor também se utiliza, né, como instrumento de gestão. E a outra perna do tripé seria para a sociedade, né, para acompanhar e fazer o controle social. Então, nessas 3 vertentes aí, o sistema atende satisfatoriamente. Ô, Júlio, nessas andanças aí de fiscalização de obra, tem um caso, eu sei que tem, um caso grotesco desse aí, que você olha, nosso pai não acredita que fizeram isso aqui, não. Teve algum... Já, tem muitos. Assim, já falei, né, de obra que não existe. Tem como citar o milagre sem o... Sem dizer o santo. Tem caso de obra que não existe, a gente chegava lá... Essa é um... Passagem molhada, eu fui sair uma vez para ver umas 5 passagens molhadas. Aí eu chegava lá, o cara... É aqui, doutor. Aí eu olhava, tá certo, vamos para a próxima. Aí também não tinha nada. Eu dizia, rapaz, as outras 3 também estão assim, no mesmo estágio que essa tá. Tá, que o fiscal não sabia que tinha sido pago. Ele estava mostrando o local onde ia ser, né? Mas tem, por exemplo, tem uma situação de uma colega nossa, que ela trouxe uma situação que chegou para ver um posto de saúde. E o posto de saúde foi até Lúcia Patrício. Ela chegou para ver o posto de saúde e o cara construiu o posto de saúde embaixo de um ginásio. Aí só, olha, eu fiz aqui para economizar a coberta e fiz embaixo de um ginásio aqui para otimizar. Então, o cara... Inclusive, para atender os atletas que passarem mal já estão postos. Mas aí não utilizou o ginásio, né? Então, tem situações assim, Marquinhos, de toda forma, né? Obra que foi feita num local assim, totalmente inapropriado, né? Então, a gente... Mas de caso curioso assim que eu me lembro, foi essa que me chamou mais atenção, foi essa do ginásio. Acho que foi um case nosso lá. Mas falando desses casos interessantes, Marcos, eu vi um caso recente que Júlio me mostrou, e depois eu vi o processo, que isso é muito legal do GeoPB e dos sistemas com os quais Júlio trabalha, é que ele tem imagem de satélite. Uhum. Então, ele vê não só, enquanto auditoria em geral, quando você vai em loco, você só vê a obra naquele momento, o trabalho que Júlio faz permite ver o passado. Ele consegue ver, pelas imagens de satélite, a evolução, né? Dos últimos tantos meses, dos últimos tantos anos, ele permite fazer os cortes. E aí ver se os pagamentos foram realizados de acordo com a evolução da obra. Porque, realmente, uma obra que foi feita passados 6 meses, às vezes ela se destrói com o passar do tempo. E o trabalho que o Júlio faz permite você voltar no tempo e olhar o passado, né, Júlio? Então, conta um pouco dessa experiência aí de você voltar no tempo aí na auditoria. A gente tem um convênio, inclusive fomos o primeiro tribunal a celebrar esse convênio com o Ministério da Justiça. A Polícia Federal tem um sistema, que ele contrata um sistema de uma empresa privada que tem 180 satélites, tem uma constelação de 180 satélites, e ele tem praticamente uma imagem diária de qualquer lugar do Brasil, certo? Então, você imagina aí que você quiser a imagem de ontem, você tem, de qualquer lugar do Brasil. Então, para determinados tipos de obras, né, é possível você fazer uma análise. Aquela obra, quando é que ela começou, o dia exato que ela começou, né? E eu me lembrei agora, Braço, de um caso que a gente teve recente, chegou uma denúncia lá no tribunal sobre umas pavimentações que ocorreram, né? Então a gente... Aí eu fui olhar, eu fui fazer isso que você está dizendo. Não fui olhar para frente, eu fui pegar para trás, né? Sim. Engraçado, porque a gente pegou um determinado trecho lá, era barro, virou asfalto depois de uns 6 meses. Depois virou barro. Depois virou barro de novo. Aí aquilo chamou a atenção, né? O que foi que ocorreu aqui? O camarada tinha lá pela imagem você via mesmo que era uma estrada de barro. Depois ficou bem pretinha. E depois voltou barro de novo e depois virou asfalto. Aí a gente foi lá, né? Então a gente acabou descobrindo, em função dessa imagem do satélite, que o serviço foi feito, a pavimentação. E foram fazer os ensaios de resistência e descobriram que a base ali não dava o suporte necessário para aquela pista, né? Então eles tiveram que descascar tudo de novo e refizeram o serviço, né? E gerou um gasto enorme, né? Uma repetição ali daquele serviço. E a gente já terminou, né, questionando isso aí como excesso. Então, imagine se a gente não tivesse essa ferramenta, né? E é interessante porque também, às vezes, pode proteger o gestor. Isso. Indo para o passado, pode mostrar o que ele realmente foi feito e, por alguma situação extraordinária, se perdeu. Ele não teria como comprovar que foi feito. Foi feito, é verdade. Então, a imagem do satélite permite isso. Permite isso, né? Assim, o objetivo desse programa lá da Polícia Federal, ele não é nem tanto a questão de obras, ele é mais na área ambiental, né? Que ele detecta queimadas, desmatamentos, né? Mas, eventualmente, a gente, quando tem obras extensas, né, grandes extensões, a gente consegue, como o Braz falou, acompanhar o ritmo de execução daquela obra, ou até situações como essa que eu acabei de narrar, né?
que a obra teve um ritmo aí incomum, né? Em termos gerais, o panorama é animador ou é desanimador? Não, As obras estão sendo melhores? Então, eu sou otimista, executadas. eu tenho né, acompanhado. Na época que eu entrei no tribunal, o nosso foco era muito nas obras municipais. Tá? Então, a gente praticamente fiscalizava obras de pequeno porte mesmo, né? Tipo passagem molhada, mata-burro. Vocês sabem o que é mata-burro? Os trilhos, aqueles trilhos. Mata-burro, sabe o que é, Brados? Não, mata-burro. Criado de cidade, sabe? Não sabe, não. Criado de volta. Mata-burro é uma maneira de você eliminar uma porteira numa fazenda. Quando vai numa fazenda, tem 3 porteiras, você tem que descer do carro, abrir a porteira, né? Aí o mata-burro são os trilhos que são colocados, espaçados, que o animal ele tem receio de passar entre os trilhos, com medo da pata enganchar ali e ele ficar preso. Então, Se for, fica. fica, né? Então, teve uma obra... Eu cheguei a fiscalizar mata-burro, banheiro em zona rural, né? Nessa época, como eu disse, a qualidade ficava bem a desejar. Hoje a gente já nota um padrão um pouco melhor, ainda está longe do ideal, mas houve uma melhora. Agora, no Estado, assim, via de regra, as obras do Estado elas têm um padrão, né, construtivo, porque né, são obras maiores, já são empresas maiores que são contratadas. Também né? tem o órgão do Estado, a própria Tem uma retaguarda ali dos órgãos de fiscalização do Estado que já tem uma cultura, né, um acervo que foi construído ao longo do tempo e, assim, na Paraíba, vocês veem aí que a gente tem uma fama de ter boas estradas, né, quando compara com outros. Né? Então, isso é fruto aí de um acervo que o próprio DR desenvolveu ao longo do tempo, mas que, eu, assim, respondendo objetivamente, eu acho que dá para ficar otimista. Eu acho que o padrão tem melhorado, mas a gente tem que estar sempre, né, buscando que as obras sejam concluídas dentro do prazo, né? Evitando aditivos. Né? Essa luta ainda não acabou, não. Se a gente for parar para prestar atenção, a obra, a infraestrutura é extremamente importante para a sociedade ali. Né? É através de uma obra que vai nascer um posto de saúde, é um ginásio, é uma escola. Então, uma obra atrasada ali vai atrasar tudo, da prestação do serviço de forma geral. Né? Por isso tem que ter esse cuidado e até a qualidade do serviço para se manter, né? Se manter. Porque a gente cansa de ver posto de saúde com goteira, inacabado, como você falou aí, e o reflexo disso... Na questão da garantia de obra, Júlio, falando essa questão que Brás tocou dos 5 anos ali, a garantia, normalmente uma obra, a garantia que ele tem ali são 5 anos que a gestão deveria... que a empresa que executou deveria dar como garantia. É comum tu ver, assim, no teu acompanhamento, que os municípios, eles fazem essa busca junto à empresa para tentar ver se ela... Porque nesse caso aí da empresa do asfalto que você falou aí, poderia ser até uma questão do município ter de fiscalizar e ter dito, ó, eu vou solicitar que você refaça aqui, porque o serviço não ficou... Essa questão da garantia quinquenal, a gente não tem, assim... A gente tem fiscalizado hoje mais perto da data de entrega da obra, né? Então a gente não tem essa visão ao longo do tempo, né? Antigamente a gente até conseguia, a gente chegava a fiscalizar obras que estavam ali vencendo o prazo, né, de garantia, a gente olhar se a gente acionava, né? Olhar a empresa tem que ser responsabilizada. Isso que você tocou, Levi, é importante. Talvez muitos gestores não saibam. É isso que eu ia dizer. Então é bom vocês darem um alerta aí. E aí explica só o que é essa garantia e o que o gestor deve fazer no caso de verificar que dentro do prazo dos 5 anos tem uma irregularidade. Então explica aí o que é. Em linhas gerais seria assim, quando você recebe uma obra, né, a equipe do gestor ele emite um termo de recebimento, né, a partir daquela data você tem 5 anos para contestar eventuais vícios construtivos, né, falhas, né, que decorrência da má execução, né, não confundir com desgaste em função do próprio uso, né, ou de um evento, né, algo caiu em cima de uma árvore, caiu no telhado, não seria o caso, né, falhas construtivas, trincas, fissuras, né, aquele material que deveria ter uma durabilidade, a parte de esquadrias, né, de louça sanitária, né, os equipamentos em geral. Então, até 5 anos o gestor ele tem toda a condição de acionar a construtora lá. Mesmo tendo acabado o contrato, isso. A responsabilidade é do construtor. Isso aí, porque isso aí é comum na área privada. Quem compra um apartamento de uma construtora, um apartamento é normal. Então, seria a mesma coisa de orientar uma boa gestão, uma boa prática para o fiscal, seria ele tentar buscar essa solução junto com a empresa. Inclusive, a gente já, no passado, quando a gente demorava mais a fiscalizar as obras, a gente acontecia. Né? Então, a gente já estava ali com 3 anos da obra, já estava cheio de vício, no próprio processo, a gente dizia, olha, responsabiliza
a construtora para recuperar. Hoje em dia, Levi, como a gente tem atuado mais no acompanhamento, é mais ali a obra ainda em execução, né? Então eu não tenho esse foco aí, eu confesso que eu perdi. Se durante os 5 anos de garantia, se o gestor tem acionado ou não tem, eu não teria esse dado, né? Mas se o gestor bem intencionado souber, ele vai usar, né? Então, acho que a informação é importante para o gestor. E eu falo o gestor e também a empresa, Bratos, porque se você quer se posicionar no mercado tendo um diferencial, se o próprio proprietário da empresa, o próprio executor, ele tiver um interesse em querer demonstrar isso, não, aqui foi um problema, um vício construtivo, eu vou assumir isso. Seria uma questão de um selo que ninguém está vendo, mas que teria uma repercussão, com certeza. Se a gente visse uma obra e visse, olha, essa obra foi feita por quê? Você pagou de novo, você fala, não paguei não. Foi a construtora que veio aqui, então isso iria criar uma reputação boa para a empresa, né? Com Seria certeza, uma boa reputação. Com certeza. Fica a dica aí, né? Tá a dica aí para quem quiser. As dicas estão sendo dadas, né? Tanto para o gestor... Como para as empresas, quem quer se posicionar no mercado. Como também para a própria fiscalização, né? Também. Muitas dessas dicas aí de Júlio servem para a auditoria, para o controle interno. Sem dúvida, tem muita coisa aí que pode se aprender. Opa! Olha, o momento agora, tocar a cabeça. É isso aí. É isso aí. É o momento de... Encerrou já, foi? Não, esse é o momento Pomodoro. Tá tenso, é? Não. Agora relaxa. Para encerrar. Porque o nome desse podcast Pomodoro é uma referência à técnica de produtividade Pomodoro, onde você trabalha ou estuda 25 minutos e descansa 5. E a ideia é exatamente ter essa leveza assim, para a gente ter esse momento de descontração. E aí, agora, nesses 5 minutos, é para falar sobre temas não vinculados ao trabalho, mas brincadeira. E com o Júlio, sem dúvida, isso vai ser bem fácil, né? O Levi estava falando que a Juliette verdadeira é outra, né? Lá no tribunal. Não, poxa, foi tudo de Juliette, eu botei o nome da Juliette. Foi uma piada interna da gente no grupo, mas ele acabou soltando aqui. Rapaz, mas é porque eu sou Júlio Neto, né? Acho que eu confundei, foi escrever errado, Juliette, não. E como Juliette já trabalhou lá no Ministério Nenhum Público de demérito Contas, nem para você nem para ela, de jeito nenhum. Dois, entendeu? talvez para ela, né? Mas... Nem tanto. Só assim o cara descobre as coisas. Né? Tem nossos apelidos, Júlio. É bom nem falar que Levi fica Pacotinho, chateado. cara de véia, Padre Nilson. Então aqui já está todo mundo bem apresentado. Apesar que tu tem Lapa, né? Tínhamos também a gente. Mas é só com o Leonardo. E aqui é o Pote, né? Eu chamei ele de Pote. Pote. Não pode dizer não. Não, mas aquele tinha antigamente ele era mais forte. Não, mas aí eu vou explicar. por quê. É outro apelido que eu vou ter que explicar. Porque na época que eu entrei no tribunal, eu vim de estudando para concurso. Então você tem aquele hábito de come e vai estudar, senta para estudar. Então, o hábito sedentário. E aí eu entrei no tribunal meio roliçozinho. Então, eventualmente, uma vez eu chamado de pote, e aí foi pegando. Então, tem os apelidos fracionados. Quem trabalhou em certo tempo comigo chama de pote. Uns chamam de pacotinho, outros chamam... O pote. Chimbinha. O pote. Chimbinha. Mas Bom, não tem problema Bonner não. também. William Bonner por causa do Bonner. cabelo. É William Bonner. Agora, me conta uma história aí. Vamos falar de um episódio que a gente teve, que aí foi você que participou, daquela questão de uma pessoa foi de fazer o fornecimento de um vante, de um veículo. Aí ele não tripulava um vante. É um drone. É um drone, mas só se chamava de vante porque ele é maior, né? É porque drone é um apelido, na verdade, né? Drone quer dizer zangão em inglês, né? Que o drone, quando liga o motor, não faz aquele zumbido, né? zoadinha, Pronto, né? Tô sabendo agora. Tô sabendo agora que... O nome certo é vante. vante, Veículo né? aéreo não tripulado. Não, mas o drone é de zangão, eu não sabia. Eu não sabia. E vante é veículo aéreo não tripulado, né? Então, teve uma época que a gente se interessou em adquirir uma aeronave dessa, né? Foi assim, bem antes da popularização dos drones, né? Agora. Então, não era nem... Porque tem 2 tipos de drone. Tem um que parece um avião, que chama asa fixa, né? Que ele precisa de um espaço para decolar e pousar. E tem o multirotor, que são esses drones que popularizaram. Que tem hélice, né? Que decola na vertical. Mas o cara queria vender um pra gente e era caro que só, né? Eu fiz um contato e quando o cara falou o preço, era mais de 100 mil na época. Você vê, de 100 mil reais em 2018, dava uma graninha boa, né? Opa. E eu disse, rapaz, sei não. Aí fiquei tapeando o cara, né? O vendedor. Aí um dia eu tava numa diligência, até com o Levi. A gente tava em Patos. O cara me ligou. Doutor Júlio, vamos comprar aquele drone. Eu disse, rapaz, essa semana não vai dar não, que eu tô em Patos aqui numa diligência. Aí, não tem problema não, o cara de Recife. Se é em Patos, eu vou... a São José do Egito, se quiser, eu passo aí, se encontra, o cara... Rapaz, eu fiquei encurralado, o cara, venha. Aí o cara chegou lá na véspera, foi levar. À noite, marcou. Chegou à noite, a gente foi lá no hotel do cara, aí ele disse, tá aqui o Vante, né? Grandão lá, ele foi programar o voo.
abriu o laptop dele lá, não, a gente vai programar. Você tem alguma coisa aí? Eu falei, não, eu tenho um conjunto aqui que eu vou auditar, era um conjunto de casa, eu falei, daí dá certinho. Planejamos o voo lá em cima do conjunto. Eu saí do hotel com uma expectativa de pronto. Fez o briefing todo. Eu saí com uma de... expectativa que eu digo, pronto, esse agora resolveu uma situação de auditoria de obras no tribunal, né? Vamos marcar amanhã, 7 horas, não foi? A gente ia para entrar mais certo, mas deu uma parada lá nesse conjunto. Aí o cara chegou lá com 2 caixas de equipamento, abriu, né? Tá, cedo. O notebook. Peraí que eu tô pegando o plano de voo e colocando lá no Vant, né? Tá, não sei o quê. E eu olhando lá, realmente, beleza, né? Aí, na hora de decolar, o aparelho lá para decolar, a decolagem era manual. Ele segurava assim pela borda das asas e agitava o drone. Aí o motor ligava e depois ele deu um impulso, né? Quase como uma pipa. Aí ele deu um impulso assim, o drone subiu, Delta, né? só que ele subiu e não foi levar. Poucos segundos depois, chegou em 50 metros de altura. Não foi nem um voo de galinha, deu um voo. Aí o bicho quando caiu, eu achei, não, foi rápido demais esse voo. Só que ele caiu, meu amigo, deu PT. Imagina, a câmera caríssima, o sensor caríssimo. Ainda bem que ainda tava por conta dele. Foi pedaço de drone pra todo. Que nem aquele vídeo que rola da Marinha Portuguesa, né? Idêntico que aquele, só que ela ainda foi na água, esse foi no chão, o drone se acabou. Imagina a frustração do cara vendendo, não drone produto. Quebrado e ali perdeu a venda. Quebrou o drone. E perdeu o comprador. Perdeu a venda. Aí a gente foi, quando eu olhei assim, eu gosto muito de aviação desse sistema, eu assumi o papel do Cenipa ali, né? Pra ver o que aconteceu, né? Quando eu olhei pra camisa do cara, a camisa de botão, o botão da camisa dele tava tira fora da camisa, assim, né? Então eu deduzi o quê? Quando ele. Aí, a gente tinha um vídeo, né? Vídeo foi. Quando ele foi fazer o movimento para lançar o drone, a hélice, né, que é o propulsor, raspou na camisa do cara e tirou a hélice de lugar, ela ficou com excentricidade. E aquilo ali fez com que ela não tivesse a força para o avião subir. Foi. Então, aí eu disse, olha, e aí, Levi, vamos comprar isso aí? Não, rapaz, o cara profissional. Não tinha condições. Né? Mas foi a partir daí, Brads, dessa demonstração que a gente viu, aqui eu atinei para o fato que eu posso pegar essa mesma metodologia de planejamento de voo e embarcar num drone desses, né? Sim, que o tribunal até tinha, a gente tinha já esse drone do tribunal, mas só para fazer filmagem, tirar uma foto mais bonita de cima. E a gente, a partir disso, começou a automatizar os voos e foi aí que entrou o drone no tribunal. Foi a partir dessa experiência aí inusitada, né? Mas que tem servido de muito apoio, né? Então, a partir daí... O drone a gente entregou no segundo momento, mas ainda não acabou. No momento Pomodoro acabou não. Né? Tá no limite. Tenha calma. Fala agora do seu companheiro de BT. Você é doido para falar do BT? O BT aqui, a gente companheiro vice-campeão. Foi vice-campeão das Olimpíadas dos Tribunais de Contas. Eu vi a foto. Em Natal. Foi uma foto, inclusive, bem íntima, né? Mas ali é porque... Porque o pódio era estreito, né? Aí tem que ficar coladinho, né, Levi? Mas foi por pouco a gente chega na final, né? Não é campeão. Não chegou na final, mas não. Não, rapaz, a gente abriu 5-2 na final. E admito que eu errei umas bolas e mexezinho. Foi Levi que... Não, foi não. Acontece, bicho. É dupla, bem. Dupla ganha todo mundo. É parceiro todo mundo. Não, mas foi. E foi uma dupla montada em última hora. Última hora foi. Montou assim. Então o Júlio é craque em todos os campos. Joga bola. Eu jogando com minha raquetezinha da China, se lembra? Foi, ele jogando com a raquete que era horrível. Repassou essa raquete trincada. Não, porque tem... Eu repassei pra Marquinhos, a raquete vice-campeã das Olimpíadas. Você não... Aí eu passei uma outra pra ele que ele me vendeu em... Duas bombas que ele passou, duas raquetes. Nunca pagou por essas raquetes. Nunca pagou. Aí o juiz chegou pra minha raquete, tá na hora da final. O juiz olhou e fez, rapaz, acho que tu joga direitinho mesmo, porque chega na final com a raquete velha dessa. Mas valeu a pena. Vamos voltar lá? Vamos agora o segundo tópico da nossa discussão aqui. Turno das discussões. É inteligência artificial, né? Inteligência artificial na gestão pública. Porque você é engenheiro de formação, você gosta muito, fez o mestrado em economia do setor público, você transita por essa área de ciências de dados e, sem dúvida, trabalhando também nessa parte de imagens, de drones. E, como a gente vê hoje em dia, muito se fala de inteligência artificial. Então, como é que a administração pública, como é que a auditoria, como é que o controle externo usa ou pode usar essas novas ferramentas? A pergunta... Bem vaga, né? Bem ampla. Bem ampla, mas assim, bem atual, né? Porque eu tenho até... A cada dia que passa vai saindo tanta coisa nova, né? Que o posicionamento que a gente tem hoje, talvez amanhã já esteja um pouco desatualizado. Né? Então, assim, no ramo da IA, porque muita gente confunde
inteligência artificial com essa última versão que saiu agora, que é o uso de prompts, né? Essa LLMs, né? Que a gente usa, né? Como ChatGPT, Gemini, né? Outros DeepSeek, né? Mas a gente já vem utilizando, assim, desde lá do mestrado, né? Que a gente viu, teve um contato, né, com grandes volumes de dados, né? Que a gente vê que tem como você tratar esses dados, né? Ali, e técnicas, né, de aprendizado, né? Por exemplo, ali no tribunal mesmo eu já fiz muito trabalho de classificação de imagem de satélite. Eu pego uma imagem de satélite e quero saber onde é que houve um desmatamento ali naquela classificar aquela imagem de acordo com o uso do solo, se é desmatamento, se é vegetação. Aquilo ali ele vai usar uma técnica, né, de IA, de aprendizado de máquina, ou supervisionado ou não, e ele vai pegar aquela imagem e vai dizer, olha, houve um desmatamento aqui de tantos hectares. Então, existem inúmeras técnicas aí, né, que envolve o uso de dados. E essa última ferramenta agora, nessa que a gente cria os pontos lá para a gente perguntar, eu acho que essa aí é que é a grande revolução, que tornou acessível, né? Tanto para o setor privado como para o público. Então, eu acho que todas as carreiras elas estão em um período de grande transformação. E a gente tem que parar um pouco para ver como é que a gente vai se preparar para essa mudança. Eu acho que na área pública, acho que eu posso falar pelo tribunal, mas acho que deve ser uma regra da maioria dos órgãos, né? A gente não tem tido nem tempo assim de parar para pensar o tamanho da mudança que vai ser no nosso trabalho, né? A adoção dessas novas tecnologias. A gente já está começando ali a usar de pouquinho em pouquinho, mas eu acho que grande parte ali dos relatórios que a gente faz já pode ser automatizado, certo? Grandes pesquisas que antes eu fazia, por exemplo, para eu ver um preço de uma determinada licitação, o cara tem um PDF lá, um processo. Eu subo aquele PDF hoje e já digo assim, transforma estrutura, eu quero isso aí em dado estruturado, numa tabela, numa planilha, em forma de planilha. O cara ele já transforma uma imagem numa planilha estruturada. Eu já digo assim, compare agora com os preços da Caixa Econômica, do Sinap. Pega os 10 maiores preços aí de maiores insumos e compare com o mês de março do Sinap de 2025 e me diga se houve excesso. Então, era uma tarefa que você ia perder ali um expediente, 2. Se otimizar uma otimização de tempo. E o prompt já entrega ali para você com uma grande margem de acerto, né? Então, Júlio, então para dar tempero aí nessa daí, veja, o que a gente envolve aí na questão de novas tecnologias, colocando do ponto de vista que a pessoa como fiscal, como auditor, você estava falando, a gente utiliza a IA, pode utilizar o geoprocessamento, tanto de imagem como... E aí, dentro disso aí, como é que tu enxergaria na questão da gestão pública, que ela também pode se absorver disso para ter a melhor tomada de decisão para ela. Tá? Do mesmo jeito que a gente utiliza para a tomada de fiscalização, ele também tomar para a melhor tomada de decisão dele. Óbvio que ele não pode substituir, também da mesma forma que nunca vai se substituir o senso humano em cima de uma decisão de uma. Às vezes aí ela dá uma solução, mas você vai olhar aquele senso que a gente tem, o sentimento que a gente tem da realidade, né? Então, mas aí queria que tu falasse sobre isso. E falar sobre a questão do BIM, do geoprocessamento, da IA em cima da questão do que o gestor deve ter como norte para poder, nessa questão de equipe formar. Por exemplo, só completando isso que ele perguntou, eu estava pensando, algo que é muito comum hoje em dia é as pessoas falarem no uso de inteligência artificial, essa geracional que é a mais simples do LLM, tipo ChatGPT e outros, para fazer licitação, por exemplo, os instrumentos de licitação. É possível usar? Seria um problema para a auditoria ver que a gestão pública está se utilizando dessas ferramentas ou não? Assim, quais são os caminhos para o gestor público utilizar essas ferramentas? Eu não vejo problema, não. Eu acho assim que acho que a IA ela não vai substituir o trabalho humano. Você não pode terceirizar totalmente, né? Tem que haver uma crítica, né? Aquele resultado que ela retorna. Mas você, para fazer uso da ferramenta de forma eficiente, você tem que dominar, né? Dominar. Se você vai pedir que ele faça uma licitação, você tem que saber até pedir quais são os, né? Enumerar ali, criar aquele contexto, né? Quais os itens que você deseja, o que é que você quer atingir como objetivo daquela licitação. E ele vai ali, né? Pesquisar ali nos diversos documentos que ele tem acesso, e ele vai lhe fornecer, quem sabe, até uma licitação melhor estruturada do que se fosse um consultor lá fazendo, né?
Mas a gente nunca, eu penso que nunca você vai ter que deixar de entender daquele assunto, você tem que ter esse filtro, né? Você tem que ter esse controle e tem que usar a IA como uma ferramenta, né? Para otimizar seu tempo. Então, você ia passar ali 3, 4 turnos ali para bolar um edital, uma especificação técnica, ele pode acelerar aquele processo ali que com a rápida supervisão. Então, o primeiro passo seria os gestores abraçarem essa ideia e darem uma formação, darem algum conhecimento para os seus liderados, né? Para a equipe. Tem que entender minimamente como usar, né? Como usar. Você tem que ter... Estava conversando até com o Levi hoje, né? Que o colega lá chegou com um papel aqui. O gestor me deu um papel aqui com as coordenadas aqui de uma estrada e eu não sei transformar esses pontos, era latitudes e longitudes, de uma maneira desorganizada. E eu não sei como é que eu meço isso aqui. Aí eu fui, me dei aqui, tirei a foto, botei lá no subir. Aí já fui pedindo. Aí eu ia pedir só para ele transformar numa planilha, para eu jogar no meu sistema e mexer. Aí eu disse, rapaz, eu vou mais adiante. Essa tabela está mal feita. Pivota essa tabela aí, muda linha e coluna, e bota início e fim. Aí eu ia pegar e ia fazer um mapa. Eu disse, não. Pediu para ele. Gera um código aí, que já calcula a distância entre os pontos e tal. Mas assim, porque eu sabia o que eu estava pedindo, né? Pronto. Você tem que ter o conhecimento do assunto. O código que foi gerado, rapaz, me surpreendeu, porque ele fez um mapa, né, dinâmico que você colocava online na internet. E ele teve o cuidado de botar assim, o ponto de início da rodovia de verde e o ponto final de vermelho. Até o cuidado no código. Detalhes, né? Quando o mouse pousava sobre um ponto desse, aparecia uma legendazinha, ponto final, coordenada tal. Então, isso aí poupou trabalho, né, de uma manhã. Agora, se eu não tivesse esse conhecimento, né, prévio, né, até para saber pedir, né, para dizer onde é que eu quero chegar, eu só com a inteligência artificial não ia ser possível, né? Então, a inteligência artificial, pelo visto, então é como uma ferramenta, né? É a ferramenta. E a ferramenta você precisa saber manuseá-la. E a celeridade que você teria, porque você poderia até manualmente fazer os cálculos para achar. Poderia. Mas ia demorar. Era isso que eu ia. É a questão do time da resposta, né, Brato? Que a IA... Agora tem uma questão, Levi, que você acaba ficando preguiçoso, né? Mas eu acho que aí depende. Aí eu acho que depende. Porque se for a questão é igual a máquina de calcular. Ninguém ficou preguiçoso de fazer cálculo porque otimizar o tempo. Ficou. Mas você ganha em outros. Eu acho, você ganha em outra. Exatamente. Você ganha em outro. É um preço que vale a pena pagar. As pessoas hoje em dia com relação à máquina de calcular, às vezes tem gente que faz soma de subtrair de unidades numa máquina de calcular, o que é uma burrice. Você perde mais tempo. Mas, em compensação, agiliza contas complexas. Também é uma coisa na IA. Tem gente que vai perguntar bobagens, coisas simples, e aí é uma perda de tempo. Mas, por outro lado, ela é uma ferramenta que gera uma produtividade tão grande para coisas complexas que vale a pena esse preço do comodismo que gera. É a questão da própria internet hoje, né? Perfeito. De hoje não, que já está antigo, né? IA que é o hoje. Eu acho que estava mostrando a idade nessas horas, né? Quando falo eu acho que quem não usar a IA, viu? Quem não usar a IA vai ficar para trás. Não tem como não usar. Tá. Eu acho que hoje a IA é indispensável. Está nervoso aqui com a presença de Júlio. Não foi não, eu bati aqui. Derrubando. Hoje a IA já é indispensável. Só tem aqueles que sabem e os que não sabem que ela é indispensável. Hoje já não tem mais como voltar natural, atrás. Tem uma resistência, né? Eu fiquei no começo, rapaz, eu vou fazer tudo. Aí você vai usando de pouquinho, vai gostando, né? Daqui a pouco... E na internet tem muito assunto, tem muita coisa. Se não tiver, você busca um profissional, um treinamento. Isso é uma coisa básica. Hoje em dia tem uma infinidade de plataformas que fornecem treinamento aí. A própria IA, né? Fale um pouquinho do BIM. Eu sei que não é para ir a fundo, até porque se for falar de BIM, tem uma coisa muito, muito extensa. Mas só para dar um brief para um... BIM é uma sigla, né? Que significa modelagem da informação da construção, né? BIM em inglês. Né? Então, Build Information Model. Pronto. Não é só o francês dele que é. Fala inglês e parlei francês também. Très bien. Então, vou começar a falar em francês aqui. Aí daqui a pouco o prato vem com o alemão aqui. Aí humilha. Mas aí, qual foi qual foi o propósito principal do BIM, né? Você reunir ali todas as disciplinas de uma obra, né? Você conseguir ali juntar todos os projetos, seja estrutural, hidráulico, elétrico, e você conseguir fazer uma verificação da compatibilidade entre esses projetos, né? Então, muitas vezes, interferências que só iam ser possíveis de serem detectadas na hora da execução, quando você casa esses dados no mesmo ambiente, o BIM ele já diz, olha, o projeto, você não pode fazer essa instalação hidráulica aqui que vai colidir com a instalação elétrica ou com um pilar aqui. Então, isso termina
poupando muito tempo lá na execução, evitando conflitos e o risco de sucesso. Diminuindo o custo, né? E diminuindo a quantidade de aditivos, né? De erro daquela. E todas as obras, todos os contratos que envolvem trabalho de engenharia precisam ser feitos no BIM? Se sim, quais? Caso não sejam todos, quais são os que precisam? É uma evolução, né? A gente teve anos atrás, né? Quando eu era estudante ainda de engenharia, a gente teve aquela revolução do CAD, né? O AutoCAD, né? É o desenho assistido por computador, né? O CAD. Então, o BIM é a mesma coisa, só que inclusive o governo federal já está estipulando prazo, né? Para implantar BIM no serviço federal, mas eu acho que esse ritmo de implantação, ele está dependendo assim ainda de... Acho que o BIM, ao contrário da IA, que a IA hoje você já consegue grandes resultados com pouco computador, né, com pouco processamento. O BIM não, ele requer máquinas pesadas, né, máquinas potentes, requer muito treinamento. Treinamento, já é especializado. E outra coisa, é um processo, não é um processo. O BIM não é uma coisa, para quem estiver ouvindo, não é uma ferramenta, não é um CAD, não é um sistema, tá entendendo? Que alguém fala assim, o CAD é um sistema que eu estou baixando, que eu posso baixar, Marquinhos, ali não. O BIM é um processo, você vai ter que ter uma técnica ali. E é caro, né? As soluções, né, comerciais são muito caras, então não é prefeitura, não é toda prefeitura, não é todo órgão do Estado que vai ter pessoas, equipamentos e as licenças, né, por isso que eu acho que está demorando muito, sabe? Tá numa implantação ainda muito lenta. Eu posso estar até errado, mas eu acho que a IA já vai, daqui a pouquinho, ela substitui o BIM, não? Rapaz, você apresenta não sei. Pode fazer uma mesclagem. Projetos ali e faz o questionamento ali no... Pode ter uma mesclagem aí. Ela vai entrar em todas as áreas, ela vai entrar no BIM também. O futuro talvez seja assim, todos esses sistemas... É um avanço tão grande da IA, né? O vinculado, tudo. Vai ter que rever tudo. Ao pagamento digital, a um pagamento por moeda digital, vinculado a isso tudo, a tendência é que cada vez mais a fiscalização vai se absorvendo e as prefeituras vão ter que também ir utilizando. Isso eu acho que é uma tendência isso aí, sabe? Junto com o BIM, E aí, só falando de geoprocessamento... Não, fala do BIM mais para a gente poder... Do BIM, aí, por exemplo, eu já vi, alguns projetos do Banco Mundial. Quando a Paraíba contrai algum empréstimo para fazer alguma obra, eles já exigem em BIM. Então, eu encontrei uma vez com um dos maiores projetistas aqui da Paraíba, ele me disse, olha, eu faço o projeto em BIM e depois eu tenho que gastar dinheiro para fazer em CAD e Excel, para o pessoal poder executar. Você vê que ainda não está difundida ainda, né, esse conhecimento assim, ao longo, né, Então, na sua visão, o BIM é uma ferramenta que parece que no futuro vai ser muito boa, mas que para os gestores de municípios de porte médio e pequeno não vale a pena gastar tanta energia agora com isso, né? Ou estou fazendo leitura errada? Seria bom que já começasse, né, a implantar, né, aos poucos. Agora, porque a tecnologia muda muito, né? Isso que eu estou dizendo. A gente hoje... A evolução tão rápida. Né? Daqui a pouco, quem sabe, não sai assim como no geoprocessamento, existem tem soluções boas pagas e soluções muito boas gratuitas. Quem sabe não vai aparecer aí um software aí gratuito de BIM, aí até só hoje depois disso existe, que a turma vai correr atrás. Até hoje ainda não existe. Já existe aí um formato... Eu vi, mas não está ainda difundido. Difundido como no geoprocessamento. Agora, voltando, como no geoprocessamento, a gente tem o QGIS. Né? O QGIS é um... E aí, falando de geoprocessamento, aí só para tomar um tema aqui que até está em pauta aqui, mas que foi aqui, Júlio, o acidente que teve ali em Pilões. Sim. Tem nada a ver, a gente pensa que não, mas, por exemplo, foi um acidente com um ônibus escolar. A primeira coisa que até num grupo que a gente está participando aqui, participou um pessoal do Ministério Público e do Detran sobre transporte escolar, onde eu veiculei que se aquele ônibus tivesse sido rastreado, não que fosse evitar o acidente, óbvio que não evitaria mas se tivesse um rastreador, você poderia saber a telemetria do veículo. E isso, pelo ponto de vista de gestor, é o que eu estou botando, a questão do geoprocessamento. Até o gestor, o que é que ele pode utilizar para poder, não é nem resolver, mas é ter uma defesa, eximir de responsabilidade. Porque se ele botasse um rastreamento hoje de um veículo é R$50. Quer dizer, não pagaria o preço, aí eu te pergunto, não pagaria o preço de você, certas medidas de você garantir e ter uma... Óbvio, não evitaria, não é uma questão. Talvez até evitasse. Pode até porque você poderia saber... Quando você não está sendo monitorado, pronto, seria essa. É uma das hipóteses que o acidente tenha ocorrido porque o motorista talvez estivesse acima da velocidade permitida. Se ele sabe que está sendo monitorado, a chance dele... É a mesma coisa, qualquer motorista, se está numa estrada que sabe que tem vários radares, ele vai andar dentro do limite. Vai ser verdade. Se não tem nenhum radar, é mais provável que ele ande mais rápido.
Óbvio que a gente não está fazendo aqui nenhuma, a gente até porque eu só estou citando, como a gente diz aqui, nada que a gente está posicionando aqui é uma questão, mas pode ter uma situação, o meu ponto de vista, pode né? ter uma situação que o cara pode se safar, né, de uma... Eu acho que quando eu vi ontem, eu já pensei nisso aí toca na questão do geoprocessamento, né? No caso ali, me parece que até umas informações que eu vi, parece que o veículo não era nem sequer... É daqueles ônibus apropriados para trafegar em rodovias, né? É só para uso interno na cidade. Mas aí deixa a carga aí da investigação. Mas a ideia de usar geoprocessamento para automóveis também é algo possível, né? Como esse rastreamento? Sim. Ou tecnicamente não seria considerado o geoprocessamento? Você vê, hoje a gente tem... Todo mundo tem um aplicativo hoje que a gente... Né? Quem não usa hoje o Waze ou o Google Maps, eu acho que para controle de frotas, né? E especialmente frota que transporta crianças, que aí a gente se solidarizando, assim, só a questão que hoje eu não estou solidarizando com a família que perdeu 2 crianças lá, né? Então, o podcast aqui a gente se solidariza com isso. E aí é o que eu digo, a solução é barata, Bratos. Tem como se colocar, não é uma questão precisaria. E assim... E como o Júlio falou, talvez seja uma solução que vai além do transporte escolar. Sim. Talvez todo o transporte público, porque é comum a gente ter o problema de combustível, das frotas dos carros públicos. Controle de combustível, né? Para controlar combustível, se o carro tem um rastreador, você consegue saber quantos quilômetros ele andou e calcular a média. Eu ia até além, Bratos. O custo hoje é mínimo. Sim. Todo celularzinho hoje já está mínimo. É uma tecnologia. Se o motorista está lá, digo, vou logar aqui, pronto, começar. Talvez não precise nem do GPS. Sistema instala um app. Não, mas aí desse ponto de vista aí eu já vou meio que... Por quê? Já ocorreu o caso, aí eu vou testemunhar agora. O entrevistado é Júlio, mas eu vou contar o fato, até porque que já peguei caso onde o cara, para medição de rota, ele bota o GPS, ele pega o celular e bota numa moto, Marquinhos. E sai fazendo o trajeto de moto, alegando que fez aquele trajeto para poder ser remunerado. Aí... Quando você tem o equipamento embarcado, preso no veículo, fica mais complicado. Pelo ponto de vista, veja, eu estou me colocando como gestor. A inteligência humana está barato, está muito barato. Olha, veja só, hoje você tem de todo tipo de preço, a tecnologia, com a quantidade de satélites que tem, com a quantidade de equipamentos homologados pela Anatel, tem condições. Para você ver, a gente fez uma auditoria que foi até... inusitada, foi a auditoria da dragagem do Porto de Cabedelo. Né? Interessante. Então, para eu fazer essa auditoria, a gente teve que contar com a colaboração técnica com os peritos da Polícia Federal, que eles tinham um sonar, né? Então, aqui pelo tribunal, eu aluguei um barco, a gente instalou esse sonar no barco que a gente alugou e fizemos a varredura lá do canal para levantar o volume, né, que deixou lá e comparar com se o serviço foi executado. E quando eu peguei vocês vão entender agora porque eu puxei esse assunto. Quando eu puxei lá nos relatórios da supervisão, eu vi que o serviço foi feito por 2 dragas aqui, 2 dragas diferentes. Uma que era de sucção e outra que tinha uma concha que puxava. E essas dragas são todas rastreadas. Se você quiser ver hoje onde essa draga está no mundo, tem lá um site. Tem das embarcações. Tem todas as embarcações do mundo. Você bota o nome lá. Tem um dos aviões. Dos aviões, pronto. Do jeito que tem o Flight Radar, tem uma da Marine Traffic, né? Então, por que a gente não pode ter aqui um controle aqui das frotas? Né? E aproveitando a questão da aumenta a transparência para a população. Da batimetria, que é quando tu me fala assim, que o tribunal... Da batimetria que o tribunal foi... a batimetria é esse levantamento da profundidade. É uma topografia embaixo d'água, pronto, melhor falando. Então, esse levantamento que foi feito pelo tribunal, o gestor, ele poderia também utilizar isso, eu não sei se foi o caso, para fazer o projeto básico em cima do que ele deveria... Porque assim, Levi... Eu imagino assim, como se fosse um corte de terra. Então eu falei, a topografia, qual seria o corte de terra? Então a mesma coisa, ele poderia ser utilizado? Mas ele já tem, porque foi assim, quando esse processo chegou lá para a gente fazer, o serviço já tinha acabado, né? Eu dizia, agora, né? Sim. Como é que eu vou olhar uma coisa que está debaixo d'água? E eles têm, esse serviço ele foi muito bem acompanhado, como eu digo, a Docas, ela contratou uma empresa de supervisão, né? Para acompanhar todas as medições. Então eles usam um equipamento lá que chama um feixe multilaser, eles têm toda a topografia detalhadamente, né, lá do fundo do mar, ao longo todo o serviço foi feito, né? E esse serviço ele vai ter que ser refeito novamente, porque ali é uma área do Rio Paraíba, ali é um estuário, né? Ele vai depositando sedimentos ali, daqui a pouco vai ter que fazer de novo. Né? Mas aí o nosso foi só para... Eu podia ter auditado só feito um papel, né? Mas eu não quis me limitar a isso, né? Eu fui procurar alguma alternativa, encontrei os colegas lá, num grupo que a gente tem, os colegas da Polícia Federal, e eles disseram, rapaz,
Tem um colega lá do Rio Grande do Sul que já fez a batimetria da Lagoa, do Parque Solano do Lucena. Só que uma coisa é você fazer a da Lagoa e outra coisa é ir para alto mar, né? Mas aí a gente planejou e deu tudo certo. E realmente os volumes ficaram bem parecidos. Ficou um pouco diferente porque o equipamento que a gente usa ele tem menos sensibilidade do que esse que eu falei, que a empresa supervisora atuou. Mas o resultado foi bem semelhante e eu me dei por satisfeito lá. E essas ferramentas são importantes porque o gestor bem intencionado, ele consegue acompanhar a obra, né? Consegue fazer um projeto melhor. Então, voltando para aquele ponto inicial que você falou do projeto, né? Isso. De você ter o planejamento bem feito, né? Se você planejar bem feito, você executa. Planejou, contratou uma empresa experiente. Porque uma coisa que eu fico sempre pensando, muitas vezes o gestor ele não é engenheiro, o gestor está ali no cargo dele e tem uma obra que ele não consegue, ele não tem conhecimento suficiente para acompanhar a obra ou para entender o que está acontecendo. Então, essas ideias que você está trazendo, Júlio, acho que podem ajudar um gestor a dar os encaminhamentos. Não que ele vá fazer, mas ele pode contratar as pessoas, ele pode dar os encaminhamentos para que seja feito esse acompanhamento do contrato para evitar um pagamento errado e depois o gestor responder pela medida. Queria dar só uma linkada final. Tudo que a gente está falando aqui são dados, né? Sim. São dados. E processar e tratar esses dados aí, com a ajuda da IA, é bem mais fácil, né? É bem mais... Meu amigo, tem facilitado muito, né? É isso que eu estava dizendo ainda agora. Eu estou ficando assim... Eu estou deixando de fazer certos tratamentos de dados que a gente fazia, né? Por exemplo, hoje mesmo eu peguei uma base grande de licitações. Exato. Até o controle externo, a base são dados, são informações. É analisar informações e você vê essa agilidade da inteligência artificial para fazer esse trabalho muito mais, torna o trabalho muito mais eficiente. Assim, e otimiza o tempo, né? Você poderia fiscalizar uma obra, fiscaliza 10. Você auditando 10 ali no mesmo... Eu tenho dito que o perfil do auditor, o auditor do futuro, ele vai ter que ser um camarada que ele tenha muita fluência com essa análise de dados. Né? Antigamente a gente... Seja um analista de dados, mas um analista de dados porque antes a gente, os editais, né, pegavam muita parte jurídica ali, matemática, raciocínio lógico. Eu acho que hoje a ênfase maior é diante de tanto dado que a gente tem por aí, né, que está disponível, né, para a gente saber coletar, né, tratar esses dados e depois gerar os insights, né, que vão ajudar nas nossas análises. Então, tem visto já, né, que concurso de Receita Federal, TCU, ele já tem um capítulo ali da parte de dados que a IA, se você for olhar essas técnicas de aprendizado, são técnicas antigas, né, Brados? Não tem muita coisa. Agora, a computação evoluiu tanto hoje, né, o processamento desses dados que permitiu que a gente faça aqui, né, localmente. A gente está esperando a computação quântica, né? Assim que aí vai ser outra revolução. A capacidade da IA vai... não consegue nem mensurar. Exponencial, né? Então, é isso. A gente tem que estar preparado para essas mudanças. Então, aí, nisso que tu está falando, treinamento permanente. Eu olho do ponto de vista de gestor, que é treinamento permanente e aquela questão de também a maturidade de gestão, de você ter um conhecimento sobre a gestão. Por que é que eu toco nisso? Porque a gente estava até comentando isso, até que ponto é que você se torna auditor? Quando é que você se torna um técnico? Não vou botar nem auditor. Quando é que você se torna um técnico da administração pública? Que ela tem particularidade, né? Então, assim, as particularidades da administração que você tem que ter conhecimento. E aí, o que é que tu fala sobre isso? Assim, até que ponto é que você diz assim, rapaz, porque não é um concurso. A gente faz o concurso, fica naquela expectativa de nomeação, é nomeado, chega um dia, entra ali no tribunal, mas você, e aí? Aí eu sou auditor, porque de um dia ontem eu não era e hoje eu sou, e de ontem para hoje eu botei uma mochila nas costas e estou cheio de conhecimento. Não é. Por causa de uma portaria de nomeação. Não é, pronto, é isso aí. A gente sabe que não é assim, né? O volume de conhecimento de gestão pública, a gente vai... É lógico que toda carreira tem aquela maturidade, né? Que a gente vai conquistando ao longo com o passar dos anos, né? Então, acho que você tem que saber o que é que a gente vai aprendendo ali no dia a dia. São coisas que vale a pena você, né, investir ali seu tempo ali, né? Tem coisa que a gente vai com o tempo que você vai filtrando melhor, né? A sua atuação, né? Então a gente às vezes quando entra ali, eu quero aprender, eu quero pegar isso aqui. Eu acho que vai ter um excesso de combustível aqui. Você corre o dia ali rodando. Não achou nada. Com o tempo você já olha assim, você já tem um aprendizado aqui na sua cabeça, você já sabe que não, rapaz, aqui não vale não. Eu vou pegar aqui, eu vou me dedicar meu tempo mais
E hoje as ferramentas, né, estão aí para permitir que você pode até quebrar a cara ali num lado, mas vai ter tempo para... Aí nesse ponto, fazendo um link aí, o que é que tu acha da questão a gente vai chegar lá no final, mas o controle interno dos municípios, até que ponto é que o controle externo está vinculado e a questão do controle interno ele ter servidores efetivos? Eu não sei qual é a posição de vocês, mas eu defendo aqui que um controle interno forte, né, dos municípios. Com certeza. Eu acho que, de preferência, né, de cargos efetivos, né, pessoal que não adianta você, a cada gestão, você mudar, você vai perdendo a cultura, né, você não gera esse acervo técnico aí ao longo dos anos. Eu acho que é indispensável. E vai terminar poupando trabalho da auditoria e punição, eventuais punições aí para o gestor. Ajudando o gestor a se proteger, né? Bem, muito obrigado, meu amigo Júlio. Infelizmente a gente... tempo tem mais assuntos para tocar mais. O Júlio... para uma semana. Tem. Rapaz, e tem uns temas palpitantes aqui que vai ficar para a próxima, viu? Eu queria ver esses contratos autoexecutáveis aí, aplicações, blockchain e tal. Sim. Vai ser outra... Será que não está igual o BIM? Ou é que já ultrapassado, né? Não, será que já tem condição de ser executado, né? Do jeito que... Bom, bem, fica devendo, fica uma próxima já engatilhada aí, Júlio. Bom, pessoal, agradeço foi bom aí o bate-papo. Precisando, a gente volta aí para que agradece. Completar aí. E depois deu uma dica aí para ajeitar o cabelo para Marquinhos. Tá puxando. Ele tá dando. Tá puxando aqui. Tá fazendo... Eu tô tentando de leve assim. Ou ele fez implante ou deu alguma coisa aí. O Levi, eu vou contar aqui pro pessoal que tá assistindo, vou dar essa palhinha. É prótese, né?